aprendermos mais, Senhor, acerca daquilo que viemos aprender aqui neste lugar, Senhor. Que tudo que aconteça aqui seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu coloquei isso aqui, o pedestal, o pastor Dedé, obrigado, mas não vai dar certo não. Eu não tenho esse cuidado, eu não tenho cuidado que o pastor Renato tem, né? Eu sou meio alvoroçado, eu vou derrubar tudo aí, é melhor. Já quebrou o negócio ali, mas depois a gente conserta. Né? Amém. Gente, a gente viu aqui com o pastor Renato, a gente viu aí sobre o prefácio, não foi? Sobre o chamado ao ministério e sobre o modelo de Deus para a igreja. E agora, nesse momento, a gente vai eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre 2 pontos. Primeiro, sobre o governo da igreja, lá a partir da página 12, e logo em seguida, sobre o empoderamento do Espírito Santo, ou o empoderado pelo Espírito, na página 18, tá bom? Antes disso, eu gostaria de pedir a todas as crianças até 11 anos para irem lá para trás acompanhar a tia Renata. Já foram, né? Não estou vendo as crianças. Lá tem uma ali. Então, até 11 anos podem ir lá para trás, tá? Aproveite, mãe, para descansar um pouquinho. Amém. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Wilton, sou pastor da igreja Calvary Chapel ali em Aldeia, juntamente com o pastor Renato, e nós estamos aí com essa missão de estar aqui com vocês, e quero falar para vocês que é muito gratificante para nós. Amém? É com muita alegria que a gente vem até aqui, é com muita satisfação, porque a gente nada está fazendo além de estar obedecendo ao nosso Pai. Amém? Ao nosso Deus, que Ele confiou a nós fazer a sua obra. Então nós estamos aqui com vocês fazendo a obra do Senhor. Então que Deus continue nos abençoando, e vamos estar falando agora nesse momento sobre o governo da igreja. E falar sobre o governo da igreja, meus amados irmãos, eu não posso começar falando isso sem antes falar para vocês de uma oração que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, seja crente ou não. Pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas sabem no nosso país, né? Porque a gente, desde pequenininho, a gente aprende a orar ou a rezar, né? Como alguns dizem o Pai Nosso, não é assim? E eu não vou citar aqui todo o Pai Nosso, só um trechinho, para você entender o que tem a ver com esse ponto que a gente vai falar. Lá em Mateus, não precisa você abrir, no capítulo 6, a partir do versículo 9, a palavra de Deus vai dizer assim: Jesus falando para os discípulos: portanto, todas as vezes que vocês forem orar, orareis assim. Aí ele começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Amém? Só até aí. Quando a Bíblia está dizendo nesse texto, venha a nós o teu reino, o significado de reino nesse texto aí é governo. Venha a nós o teu governo, venha sobre mim o teu governo. E nós, será que nós estamos dispostos a colocar em prática isso que a gente aprende desde pequenininho, com mamãe, com papai, ou na igreja, ou com alguma outra pessoa da família, ou algum amigo, a de fato estarmos dispostos a estarmos sob o governo do Senhor? Então é necessário que nós estejamos atentos ao governo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? E a gente falando sobre o governo da igreja, o governo da igreja, ele jamais pode ser algo que esteja em desacordo ao governo de Deus. Amém, irmãos? Eu queria aproveitar e só abrir um parênteses aqui e pedir a vocês
Não que vocês não estejam prestando atenção, por favor. Mas é porque é normal. Quando o pastor Renato estava aqui, como eu estava lá atrás, a gente tem uma visão maior, né? Tem uma visão maior. E agora eu estou aqui na frente, estou tendo outra visão. Estou vendo vocês de frente, estou vendo todo mundo de costa. Pedir só uma atençãozinha de vocês, porque às vezes um se levanta, vai no banheiro e todo mundo olha. Aí o outro vai beber água e todo mundo vai acompanhando. Parece que todo mundo está indo tomar água com o irmão ou com a irmã, né? Então, se você tiver que ir realmente no sanitário ou tomar água, vá, não tem problema não, tá? Mas que os outros que não vão, fiquem olhando para aqui e prestando atenção. Amém? Amém. Ok? Fiquem com raiva de mim não, viu? É porque senão a gente nem se concentra e ainda desconcentra os outros. Ok? Então, voltando aqui. O governo da igreja, a Bíblia diz em Efésios 1:22 assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então a gente já vê aqui, nesse texto, está aí na sua apostila, na página 12, que Deus coloca todas as coisas debaixo de seus pés, debaixo do pé de quem? De Jesus. Para que Jesus seja o cabeça da igreja. Se Ele é o cabeça da igreja, Ele é quem governa a igreja. Amém? Então, meus irmãos, como diz aqui na nossa apostila, tem um texto que aí eu gostaria que vocês daqui a pouco abrissem junto comigo aí, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. Se você quiser, já pode ir abrindo aí, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Nós reconhecemos, meus amados, que o Novo Testamento não dá uma declaração clara e conclusiva de preferência de Deus para o governo da igreja. Deus não tem uma preferência sobre o governo da igreja, de acordo, digamos que, da vontade do homem. Aí nas Escrituras nós vemos 3 formas básicas de administrar a igreja. Veja, a gente vai falar sobre o governo da igreja, sobre administrar a igreja, ok? Então a gente vai mostrar para vocês aqui, de acordo com a visão da Calvary Chapel, como é que a gente crê que deve ser governada a igreja, de acordo com a palavra, não de acordo com o que os pastores da Calvary acham, ok? De acordo com as Escrituras Sagradas. Só que aqui existem 3 formas básicas de administrar a igreja, bem conhecida, né? A primeira forma diz aqui na apostila, a primeira forma de administrar a igreja é o controle por bispos ou por supervisores. Ela é controlada por bispos. A segunda forma, ela vai mostrar aí, se você ler mais adiante, para a gente ganhar tempo, administrada sobre presbíteros e anciãos. E a terceira forma de governar, de governo da igreja, um governo congregacional. Mas veja, se você ler comigo, vocês abriram aí em 1 Timóteo capítulo 3, quem abriu diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então veja, você deseja uma nova função, uma nobre função, a partir do momento que deseja ser um bispo, a partir do momento que deseja liderar, que deseja governar uma igreja. Mas você não pode fugir da vontade de Deus, do que a Bíblia diz, do que o Senhor quer, de como o Senhor quer que seja, que nós venhamos a administrar a igreja, a governar a igreja, a governar, administrar o povo de Deus. Então, a gente tem que ter essa consciência de que o que nós almejamos é coisa nobre, e se é coisa nobre, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Timóteo ele vai nos dar algumas qualificações para um episcopado, como diz aqui eu só quero dizer na Bíblia, na apostila. Veja aí comigo, no mesmo livro de Timóteo, agora a partir do versículo 2. Veja, eu estou com a tradução em NVI aqui, tá? E antes que alguém pergunte assim, olha, por que o pastor não está lendo a Bíblia, está lendo no celular? Porque na Bíblia não enxerga, eu também ainda leio no celular. Né? Porque eu já não tenho mais 15 anos, né, irmão? Eu já sou vovô, aí eu não enxergo direito, não.
Aí eu boto no celular e boto a letra bem grande. Então vai dizer assim a partir do versículo 2: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para o quê? Ensinar. Continuando, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então veja que a própria palavra vai dar umas características aqui de como nós devemos ser enquanto governantes da igreja. Bem instruído na palavra, marido de uma mulher só, né? A gente ser bem instruído para poder instruir. Veja, um exemplo bem básico. Daqui para Recife dá mais ou menos 300 quilômetros arredondando. Alguém aqui confiaria entrar no carro com um motorista que ele tivesse acabado de tirar a habilitação e não tivesse prática nenhuma no volante? Quem aqui se arriscaria daqui para Recife com esse cara dirigindo? Por quê? Você não confiaria não? Mas ele não é habilitado, ele não tem habilitação. Mas não tem o quê? Experiência. Ele não tem a prática. Ele ainda está tomando leite, digamos assim. Então, até para eu instruir, até para eu ensinar, até para eu ser um líder, quando eu digo eu, nós, tá? A gente tem que estar dentro dessas características que são bíblicas. A Bíblia é um manual, irmãos, para a minha vida e para a sua vida, e ela nos ensina a como governar a igreja de acordo com a vontade do Pai, não de acordo com a vontade do pastor. E o governo da igreja, ele é maravilhoso quando de fato ele reflete o que as Escrituras dizem, e não o que pastor A ou pastor B diz, ou não o que ele simplesmente acha como deve ser, mas o que a Bíblia me diz de como eu devo governar. Veja, a Bíblia nos ensina até como governar a família, até como governar a minha casa. E ela vai dizer que se eu não for um bom marido, se eu não for um bom gestor na minha casa, como eu vou governar a igreja? Como eu vou liderar? Que tipo de governo eu vou estar passando? Então a Calvary, ela se baseia na Bíblia. Amém? Aqui vai dizer também que havia uma outra forma de liderança que utilizava um grupo de homens talentosos chamados presbíteros ou anciãos. Segundo Atos 14:23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O Novo Testamento claramente ensina o ordenamento de bispos e episcopos, a indicação de anciãos ao presbitério. Essas duas formas de administração, por sua própria natureza, parecem se contradizer. Deve a igreja ser liderada pelo bispo ou pelo concílio de anciãos? Ele faz uma pergunta aqui. É o episcopo ou é o presbítero? Aí eu grifei aqui, que é interessante isso aqui, ó. Essas divisões são tão nítidas que hoje nós temos duas denominações representadas dos dois lados. A igreja episcopal, que segue o episcopos, é uma igreja liderada por um bispo. Tem-se também o presbítero, a igreja presbiteriana, liderada por um conjunto de presbíteros. E aí, quando a gente vai ler a fundo aqui, a visão da Calvary, ela vai mostrar que a gente não deve muito se preocupar com esse ponto aí, vocês entendem? E se preocupar assim com o que a Bíblia diz. Porque se eu vou para um lado de governo, seja ele presbiteriano, seja ele episcopal, seja ele congregacional, seja ele qual for, eu vou encontrar pontos específicos que eu não vou
concordar, sim ou não? Em um ou em outro. Por isso que a nossa base é a Bíblia. E vocês vão ouvir muito eu falar nisso. Por isso que o nosso modelo, o nosso tipo de governo, digamos assim, da igreja, é a palavra, para que a gente não se perca. E tanto uns como os outros, eles vão ter coisas bíblicas. A gente vai achar algo bíblico da vontade de Deus, em tanto um governo congregacional, como um governo presbiteriano e etc. Mas quando a gente vai para a Bíblia, ela não nos deixa dúvida. Amém? Então você quer saber como deve governar, no caso o homem, né? A sua casa, sua mulher, seus filhos, vá para a Bíblia. Porque quando a gente não escuta a voz do Pai, a gente termina, quando a gente não se baseia na palavra, no que o Senhor diz, a gente termina fazendo igual a Adão. Lembra quando Adão comeu do fruto? Mas quem comeu primeiro foi quem? Eva. Deus veio falar com Adão, porque todo entardecer Deus vinha face a face falar com Adão e Eva. Vocês lembram? Está lá em Gênesis. Quando Adão come, ele peca, Deus não deixa de vir falar com ele. Mas Deus, quando vem, por que Deus não foi primeiro para Eva? Não foi Eva que comeu primeiro? Deus foi para Adão, sabe por quê? Porque Adão era o líder, Adão era o cabeça, Adão era quem governava o jardim, Adão era quem liderava o jardim de acordo com a vontade de Deus. Mas aí ele não deu mais ouvido ao que Deus já tinha determinado para ele, verbalmente falando, ou seja, a palavra de Deus dita diretamente para Adão, e Adão agora cai, ele peca, ele se distancia do Senhor por causa do pecado. E nós, enquanto líderes, nós devemos governar a igreja e estarmos não só atentos à voz de Deus, através da sua palavra, mas darmos ouvido, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvido. Uma coisa é a gente saber do que está escrito e cumprir aquilo que está escrito. E para governar a igreja, a gente tem que saber dessas coisas. Aqui na página 13, meus amados irmãos, vai fazer um resumo dessas formas básicas de governo que eu falei para vocês, que nós vemos hoje. Nós encontramos nas Escrituras uma forma de governo que Deus estabeleceu e declinou na antiga história de Israel. Era uma teocracia, povo que era governado por Deus. A ação de Israel no seu princípio era uma forma de governo teocrático, era governada por Deus. O que quer dizer teocrático? Quer dizer que o centro, a centralidade, a base do governo é Deus. Então o governo da Calvary, ele é teocêntrico. Deus é a base. Amém? Então, se você por acaso um dia vê algum pastor na nossa denominação querendo governar a igreja de acordo com a vontade dele mesmo, chame seu pastor em amor. Pastor, não é assim que eu aprendi não. O distintivo da Calvary não nos ensina assim. Ensina que o nosso modelo de governo, ele é teocrático, ele é teocêntrico. Deus é quem está no centro, e não o Senhor com as suas ideias tronchas aí não. Me ajude. Ajuda a igreja, ok? Então é interessante isso aqui. Vejamos agora aqui, irmãos, como diz no penúltimo parágrafo aí da página 13. Vejamos um exemplo da teocracia na qual Deus era quem governava. Sob a direção de Deus havia um homem chamado Moisés. Moisés ia a Deus para receber orientação e direção. Moisés era o líder terreno que era reconhecido como tendo recebido de Deus a orientação, a direção, as leis e as regras para a nação. Era reconhecido pelo povo que ele era seu elo com Deus. Eles disseram: olha, nós temos medo de chegar perto dele, ele é tremendo. Nós vimos o fogo e trovão. Você sobe lá e você fala com ele. E aí você desce aqui e nos conta o que ele diz e nós obedecemos. Mas nós não queremos ir. Você vai só. Então eles reconheceram que Moisés estava sendo dirigido por Deus
ele subia e recebia de Deus, e ele por sua vez voltava, descia e compartilhava com o seu povo. Meus amados, isso é maravilhoso. Quando o líder, ele tem uma vida de intimidade com Deus, quando o líder tem uma vida de relacionamento com Deus, quando o líder da igreja, ele tem uma vida de conhecer mais de Deus, de leitura da palavra, de oração, quando ele busca a Deus, a igreja, automaticamente, por ele estar exercendo uma liderança teocêntrica, a igreja vê Deus no seu líder. Amém? Amém. É nítido, é simples assim. Quando o líder ele busca a Deus, a igreja vai obedecer, porque a igreja sabe que o pastor dela, que o líder dela é cheio de Deus, é um homem de Deus. E é interessante que esse governo da igreja, quando eu digo a vocês que a gente tem que buscar a Deus, veja que interessante. Algumas vezes, algumas pessoas da nossa igreja, daqui eu e o pastor Renato pastoreamos, já teve gente que chegou para mim e fez assim: pastor Wilton, eu queria dar uma palavrinha do senhor. Posso ir na sua casa à noite? Aí eu digo: vai, bênção. Vem bomba, né? Aí vai lá. Aí chega: olha, eu vim conversar com o senhor porque eu estou com uma situação e está assim, 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 e tem que resolver. Aí eu aprendi com o pastor Renato, que aprendeu com a Bíblia, né? Aí eu digo: tá certo, bênção. Você já orou? Não, pastor, porque eu quero... Calma. Você está parecendo minha mulher falando. Calma. Você já orou? Não. Vamos orar agora? Aí a gente começa a orar e o irmão começa a se acalmar. Aí, a partir do momento que a gente começa a orar, Deus começa agora a me instruir para como eu vou instruir ele, entende? Amém. E às vezes, naquele momento, Deus não permite que eu diga nada a ele ou a ela, e aí eu vou conversar com o pastor Renato, e eu digo: pastor, eu estou numa situação, fulaninho conversou comigo e é complicado para resolver. Aí nós dois agora, a gente entra em oração, e a gente vai fazer o que governar a igreja, que essa pessoa que veio falar comigo, concorda comigo? E a gente, para exercer o governo da igreja sobre ela, a gente vai orar, e a gente vai ver o que a Bíblia diz a respeito daquilo ali. Aí depois que a gente recebe quentinho direto do céu, aí a gente entrega: toma a bênção. E aí vivem todos felizes para sempre. Vocês estão entendendo, irmãos? Qualquer dúvida, pergunta ao pastor Paulo, tá? Paulo. Então, é necessário que a gente, assim como a Bíblia deu o exemplo de Moisés aqui, nós líderes, é necessário que nós sempre possamos ir aos pés do Senhor. É importante que para governar a igreja a gente vá sem falta, irmãos, e sem demora para a palavra, buscar o conhecimento na palavra, porque na Bíblia, nas Escrituras, a gente vai saber o que é que Deus diz e como é que a gente deve governar a igreja. Veja, irmãos, é muito, quer dizer, eu acho que eu dizer que é fácil, é feito quando a gente aprende a andar de bicicleta, depois que a gente sabe, a gente diz que é fácil, né? Mas quem não sabe, vai cair, vai se machucar, vai dizer que não quer mais, né? Assim, quando a gente aprende a andar de bicicleta. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, se torna fácil a gente ir para a Bíblia, para saber governar a igreja, para saber que o modelo de governar a igreja é de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a vontade de denominação A, denominação B, de alguns líderes que se acham, vamos dizer assim, entende? Então veja, quando você vai para a Bíblia, eu estava até comentando lá atrás com a irmã Ana e com o irmão Júnior, a gente estava falando de Efésios, não foi? Dizendo que Efésios vai dizer ao filho para honrar o pai, lá em capítulo 6. Se você for para Efésios, amém, irmãos? Amém. Se você for para Efésios, lá no capítulo 5, tem um manual ali para o marido, para a mulher, para o casal e para os filhos. Amém.
Efésios vai ensinar tudo direitinho a família ali. É o manual. Da mesma forma, a Bíblia vai nos ensinar em diversos textos sobre como liderar a igreja, sobre qual o modelo de governo para a igreja. É só você ir para a Bíblia, ok? Na igreja de hoje, nós vemos, página 14, na igreja de hoje nós vemos essa estrutura em uma forma modificada. Estou no segundo parágrafo aí. Nós vemos que Jesus Cristo é a cabeça sobre o corpo da igreja. É a igreja dele. Ele é quem dirige. Como pastores, nós precisamos ser como Moisés, em contato com Jesus e recebendo sua orientação e direção. Olhe para mim, por favor. Não se assuste. Veja, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora nesse momento. Eu pastoreei uma igreja durante 8 anos. Quando eu cheguei nessa igreja tinha 25 membros. Dos 25, 23 eram da mesma família. Porque os outros 2 eram eu e minha esposa. É difícil, irmão. O povo se achava dono da igreja. E eu assumi essa igreja. Era uma congregação, depois se tornou igreja. Eu assumi essa igreja, essa congregação, que o pastor, ele tinha ido para o sertão do Piauí, onde ele está até hoje. E eu assumo essa igreja, feliz da vida. Eu jovem, um jovem pastor. E estou lá, e tá, glória a Deus, que bom, 25 pessoas só, né? 23 na verdade, né? E que maravilha, e tal, não sei o quê. E eu, de pronto, pouquinha gente, aqui eu vou. Vai ser minha experiência, eu vou. Irmãos, foi difícil. Foi difícil governar a igreja por vários motivos. Primeiro, porque eu não fui para a Bíblia. Eu queria governar a igreja de acordo com como a denominação que eu fazia parte, e não estou falando mal, estou nem dizendo qual é o nome a vocês, tá? Porque senão é uma falta de ética e de educação. Mas eu queria governar a igreja, veja, eu jovem, um jovem pastor, queria governar a igreja de acordo com o que eu aprendi na minha denominação, que infelizmente a centralidade não era a palavra para governar a igreja. E quando eu cheguei na igreja achando que eu ia arrasar, eu fui arrasado. Porque aquelas 23 pessoas daquela família mandavam e desmandavam. Mandavam e desmandavam. Na verdade, a igreja era governada de acordo com a vontade daquela família. Foi problema, irmão. Até eu entender, depois de anos, engordando mais e ficando mais velho, eu fui entendendo que para eu governar a igreja e para eu colocar, vocês me perdoem se eu estiver sendo grosseiro na palavra que eu vou usar, eu coloquei aquela família no lugar delas, porque deixa eu abrir aqui para vocês um parênteses aqui. A igreja não é da sua família, não é você nem a sua família que manda na igreja. A igreja não é do pastor, não é o pastor e a família dele que manda na igreja. A igreja é de Deus e o pastor e os irmãos são apenas servos, mais nada. Então a igreja, ela tem que ser liderada e governada de acordo com a vontade do Espírito Santo, para a glória de Deus. E quando assim acontece, o nome do Senhor é glorificado. As pessoas vêm para cá, são governadas, porque aqui na frente tem um homem ou uns homens liderados pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja olha para seu pastor e diz: ali é o homem de Deus. Eu vejo que meu pastor, ele é governado por Deus e governa a gente através da vontade de Deus. Então é esse modelo que a Calvary crê. E que a Calvary, ela não apenas crê, ela pratica isso. Amém? No segundo parágrafo aí diz: como pastores nós precisamos liderar a igreja de tal forma que o povo saiba que o Senhor está no controle. Então, quando surgirem as questões, nós podemos dizer: bom, deixe-me orar por isso, deixe-me buscar a sabedoria do Senhor sobre isso. Vamos buscar a orientação do Senhor. Também como Moisés, dentro da igreja nós temos um concílio de anciãos que estão lá para orar conosco e nos apoiar na busca pela liderança de Deus para a igreja. Isso aqui é muito importante também, veja. Aqui, os irmãos têm
os pastores aí que estão lá nos Estados Unidos, não é assim? Tem uma liderança. Nós que somos pastores, nós precisamos, nós devemos ter sempre pastores que nos pastoreiem. Nós precisamos também de colo. Nós precisamos também sermos ensinados. Quando eu vim para Calvary, a primeira coisa que eu disse ao pastor Renato foi o seguinte: eu disse, pastor, eu quero passar no mínimo 6 meses sentado no banco. Aí ele fez, por que, Will? Eu disse, porque eu preciso ser ministrado. Não é que eu vou ficar sentado no banco, porque Deus não me chamou, nem chamou ninguém para ficar sentado no banco. Deus chamou a gente para fazer alguma coisa na obra. Uns para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores, outros para limpar a igreja, outros para dirigir o carro para levar o povo, outros para, sei lá, para N coisas. Mas nós, enquanto líderes, nós precisamos de alguém que imponha as mãos sobre nós. Isso é muito importante. Eu e o pastor Renato, nós trabalhamos juntos na mesma empresa, e a gente é pastor da mesma igreja, a gente mora perto da casa do outro e a gente trabalha junto. Eu passo mais tempo com ele do que com a minha esposa, e ele comigo do que com a esposa dele. E a gente todo dia vai trabalhar junto e volta junto há anos. E teve um dia desse que a gente estava indo trabalhar, estávamos no carro, e ele contando umas coisas para mim, algumas aflições, algumas coisas que ele estava passando, que estavam angustiando o coração dele. E foi eu que estava dirigindo, não lembro, foi eu que estava dirigindo, ele do lado, e ele contando, e eu escutando. Quando a gente chegou no estacionamento do trabalho, antes de descermos do carro, eu disse, Renato, deixa eu orar por tu. Lembra, Renato? Deixa eu orar por tu. Rapaz, eu comecei a orar por ele, e para a glória de Deus, ele descansou, sabe? Ele relaxou. Veja, a gente é colega de trabalho, nós somos amigos, independente da igreja, entende? A gente se conheceu antes de eu vir ser pastor da Calvary, nos conhecemos no seminário, formamos uma amizade até hoje, para a glória de Deus. Mas ali naquele momento, ele estava precisando que eu orasse por ele. Como muitas vezes ele já me puxou pela orelha e disse, senta aqui que eu vou orar por tu. Então nós que somos líderes, nós precisamos ter essas pessoas que impõem as mãos sobre nós. Nós não devemos achar que o nosso governo, que o nosso jeito, que a gente sabe de tudo, que está bom assim e tal. Não! Então, como ele diz aqui, é necessário que nós tenhamos outras pessoas para orar conosco, para orar por nós, para nos apoiar, para buscar a liderança de Deus para a igreja. No final é tudo sempre em prol da igreja, porque a igreja é do Senhor. Outra coisa interessante que diz aqui, diz assim a apostila, estou na página 14, tá? Deixe-me avisar, antes de mais nada, você vai querer anciãos que sejam homens de oração e que reconheçam que Deus ungiu e estabeleceu como pastor da igreja? Você, não é uma pergunta, está dizendo, desculpa a entonação. Você vai querer de oração e que reconheça que Deus ungiu e estabeleceu como pastor da igreja. Paulo avisou Timóteo a não impor as mãos precipitadamente. Está lá em 1 Timóteo 5,22. Conheça de verdade os homens, tão bem quanto possível, antes de os pôr em posição de autoridade. É um tipo de casamento. Você não conhece de verdade sua esposa enquanto você não for casado com ela por um tempo. Muitas vezes há muitas surpresas. Também é importante lembrar que os problemas geralmente surgem quando você começa a ter algum sucesso e a igreja começa a crescer e a se tornar poderosa. Há muitas pessoas que têm um desejo pelo poder. Quando elas veem uma chance de sucesso, é aí que elas entram em ação buscando o cargo e o poder. Quero falar duas coisas para vocês aqui sobre esse ponto. Nós líderes, não venhamos a impor as mãos, a consagrar alguém de uma forma precipitada, sem de fato conhecermos.
Aí ele dá o exemplo aqui do casamento, né? Gente, ano que vem eu vou fazer 25 anos de casado. Vocês acreditam que quase 25 anos vivendo com a minha esposa, com a minha costelinha, um dia desse, eu estava na sala, no sofá, assistindo televisão. Começou uma catinga, irmão, lá na cozinha. Que eu digo, meu Deus, o que é isso? E era um cheiro forte, ao mesmo tempo de queimado, com um odor que eu não gostei. Quando eu olho lá para a cozinha, eu vejo aquela fumaça assim, sabe? E eu, Beth, pronto, a mulher morreu queimada, alguma coisa. Aí eu sou meio desesperado, lá vai eu correndo lá para a cozinha, né? Correndo não, porque minha casa é pequena, tu dá um passo assim, chega na cozinha. Se correndo não. Aí, quando eu chego lá na cozinha, irmãos, Beth estava no fogão com a frigideira, irmão. Olha, se minha esposa não fosse crente, eu ia dizer que ela era uma bucha. Que eu estava fazendo algum trabalho ali, alguma coisa. Ela estava na frigideira, um negócio preto assim, meio melecado, a fumaça subindo e ela feliz da vida, o sol escorrendo por causa da quentura. E ela ia aquele dia, o menino, o que é isso? Tá pegando ela, calma, relaxa. Aí sabe o que era, resumido? Ela colocou banana bem madura, colocou leite em pó, meteu açúcar e Nescau. E ficou, aí pensa o cheiro de Nescau com açúcar, com leite e com banana. E a frigideira queimando, sem colocar nada na frigideira, eu não sei se de assar, fritar, não sei o que ela tem que fazer. Irmãos, são quase 25 anos de casado. Minha esposa olha para mim e diz assim, eu sempre gostei disso. Aí eu, aonde? Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 17 anos de idade, irmão. Eu nunca vi a mulher dizer que gostou de banana com Nescau, açúcar e leite na frigideira. Veja, 25 anos de casado, eu não estou falando nem o tempo que eu passei de namoro e de noivado. Eu não conhecia esse lado da minha esposa. Concorda comigo? Ela disse, eu sempre gostei disso. Ah, que terra. Sempre gostei. Veja, eu não conhecia esse ponto. Agora trazendo para a igreja. Como é que vai chegar um bonitão das tapioca? Chega na igreja, às vezes chega cheio de caqueado, porque o cara é muito eloquente. Aí já diz Mário Sérgio Cortella que eloquência não é sinônimo de sabedoria, né? Aí vai chegar um cara muito eloquente, um cara com uma oratória maravilhosa, um cara desenrolado, que canta, que toca, que se expressa bem, que tá no seu cara. Aí, pastor, esse vai ser meu braço direito na igreja. Vou consagrar tudo isso. Não sabe nem de onde o cabo veio. Não sabe se ele foi expulso, saiu arribado, corrido de onde ele veio. Então nós líderes, de acordo com o governo da igreja, a gente tem que ter esse cuidado até com quem chega na igreja. Um outro ponto, o meu irmão mais velho é da igreja do Nazareno, não sei se vocês conhecem, se aqui tem essa denominação. Meu irmão é da igreja do Nazareno e meu irmão por muitos anos foi ministro de louvor na igreja. Aí o pastor dele chegou para ele e disse, Emerson, vem cá, ó, tem uma família que está vindo de Belo Horizonte, que o pai é militar e está sendo transferido para Recife. E aí o que é que acontece? O menino, o jovem, o filho desse casal, ele é músico profissional. E quando ele chegar aqui, eu quero que ele faça parte do louvor, porque esse menino tocou na banda Diante do Trono. Olha, tocou lá com Ana Paula Valadão. Aí meu irmão disse assim, pastor, se o senhor quiser que o menino entre no ministério de louvor, ele vai entrar, porque o pastor é o senhor. Mas ele entra e eu saio. Porque ele pode ter tocado, pastor, com os anjos no céu, mas eu não conheço ele. Ele vai ter que passar pelo menos um ano aqui, a igreja conhecendo ele, a gente vendo quem ele é. Não é para chegar assim e colocar, não. Então isso serve para a gente em questão da liderança da igreja. O pastor Cláudio Duarte diz, tenha cuidado com quem entra no seu barco, com quem comprou a passagem. Ele faz alusão aí com o Jonas. Você está conhecendo os passageiros que estão entrando no seu barco? Você está conhecendo ou você conhece os líderes da sua igreja? Então, às vezes, a gente tem que ser chato mesmo. A gente não é ser chato, é ser bíblico. Amém? Para a gente liderar a igreja. E isso não quer dizer que a gente não possa quebrar a cara lá na frente, tá, gente? Mas o que é para fazer direitinho, a gente faz. É feito uma empresa. A empresa pega o currículo, vê o currículo do cara, massa, faz uma entrevista, poxa, gostei. Começa a trabalhar, os 3 primeiros meses o cara não falta, não chega atrasado, leva lanche para o chefe, depois acabou-se, vira um desmantelo.
Então isso pode acontecer na igreja? Pode. Mas nós, enquanto líderes, se nós tivermos o discernimento do Espírito, vai ser muito mais difícil acontecer isso. Amém? Amém. É preciso ter homens piedosos que reconheçam que Deus os chamou e estabeleceu como pastor da igreja. Homens que irão trabalhar com você e apoiar as coisas que Deus o está dirigindo como pastor a implementar dentro da igreja. Um bom concílio é um dos maiores ativos de valor que você pode ter em seu ministério. Então, isso resume o que eu falei para vocês aí sobre essa questão. Aí vocês podem pular aí, lá para página 16. Quando você estiver lendo aí, você vai ver... Sim, deixa eu dar um toque aqui a vocês. Quando vocês estiverem em casa com a sua apostila e estiver lendo bem direitinho, com calma, você vai encontrar alguns erros de português, tá? Esses erros é por causa da tradução, tá? Então se você escrever errado aqui, porque como foi uma coisa traduzida, aí não ficou assim 100% traduzido para o português. Então tem alguma coisa que você pode se confundir, você pode grifar e depois perguntar ao agente ou aos pastores aqui, né, os pastores de vocês locais, que a gente tira a sua dúvida, tá? Então, página 16. Lá em cima diz assim: eu acredito, né? E aí o pastor, eu não sei dizer, é Cho, esse nome aí, Cho. O pastor, né, fundador da Calvary, ele acredita que o modelo de Deus é que o pastor seja governado pelo pastor Emanuel. É assim que está aí? Pelo Senhor. Ah, sim, ó. Esse cara é o pastor Emanuel, pastor Paulo, pastor como é Edmácio, pastor Renato, presbítero Júnior, aí não, né? Ah, pastor Wilton, né? Pastor Dedé, com esse vozeirão. Ele acredita que o modelo de Deus é que o pastor seja governado pelo Senhor e reconhecido pela congregação como um instrumento ungido de Deus para liderar a igreja, com o concílio guiando e dirigindo ele. Obrigado, pastor. Irmãos, chega uma irmã, ela deu uma chapinha no cabelo para vir falar comigo. Se produziu todinha. Deu uma chapinha, uma escova, sei lá como é que diz, botou um salto lá e não se organizou todinha. Ela estava nem andando direito no salto, acho que ela nunca andou de salto. Ó. Ela chegava assim, eu cheguei estranhando, entrando na igreja, e já foi para essa irmã bem. E ela toda. E eu aqui, né? Aí, pastor, eita Jesus. Mesmo assim, ela gostaria de dizer algo da parte de Deus para o Senhor. E ela, eu digo, irmã, senta aqui para só não cair, que esse salto aí, né? Aí eu diga. Ela, pastor, eita glória, pastor, peraí, pastor, eu vim aqui lhe dar um recado que Deus disse a mim para o Senhor me consagrar como diaconisa. Não é assim mesmo, quase que ela cai no salto. Pensando ela que ia dizer, oh glória. Se foi, irmão, como é que Deus disse isso à senhora e não me disse nada, que eu sou seu pastor? É difícil, né? Outra coisa, irmã. Como é que a igreja lhe vê? Como é que a sua família lhe vê? Como é que a sua comunidade e os seus vizinhos lhe veem? Aí ela, eu vou orar um pouquinho, pastor. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmão? Porque aqui a gente leu que o pastor ele tem que ser governado pelo Senhor, pela congregação, como instrumento ungido de Deus para liderar a igreja com o concílio, guiando e dirigindo ele. A igreja tem que ver essa liderança de Deus no pastor. Porque se não tiver, irmão, eu vou usar uma expressão que eu uso lá em Recife, tá mal pra caramba. Uma das piores coisas de se fazer é começar a dar títulos para as pessoas na igreja, principalmente um título que distingue uma pessoa como superior a outra. Isso é uma coisa perigosa.
O pastor falou aqui de ministério, ele disse que o significado de ministério é o quê? Quem lembra? Serviço. E quando a gente vai mais a fundo, se você der uma lidinha a mais, você vai ver que nas embarcações lá de antigamente, vamos lá, quando o povo veio de Portugal, que veio não sei de onde aí, que vinha aquelas embarcações, não era com motor não, irmão. Muitos eram barcos à vela. Cadê meu professor de história? Está ali. Se eu falar alguma coisa errada aqui, tu levanta aí e vê se Pedro. E tem aqueles barcos que a galera estava lá embaixo, olha. Vocês sabiam que aquele povo que remava, não sei se é remar que diz, né? Aquele povo ali eram chamados de ministros. Eram os cabas que sofriam para a embarcação. Tu quer ser ministro? Vai lá pro porão, olha. Hoje em dia mudou, né, a questão do ministro. O ministro hoje ganha 46 mil reais lá em Brasília. Aumentou um dia desse, era 39 mil, eles acharam pouco, foi para 46. Né? Mas enfim, o dos enfermeiros eles não querem dar, mas deixa para lá. Né? Aí, ministro. Aí muita gente quer ter esse poder, muita gente quer começar a ter títulos, e muitos líderes dão títulos a essas pessoas sem sabedoria, sem direcionamento de Deus. E quando a pessoa ela é colocada no poder, porque é bonitinho, porque tem algum talento, ou por qualquer coisa que não seja a vontade de Deus, o negócio vai desandar, irmãos. Tem gente que chega assim, pastor, eu preciso ser útil na igreja, o senhor como líder, a igreja está governando aí, mas eu não estou achando um governo legal, porque eu estou aqui sentado e eu preciso de um ministério na igreja. E o meu ministério é o dom da palavra, pastor. Digo, eu sei, pensa, mas tem um ministério de gabinete, um gabinete sanitário. Precisa lavar o banheiro, precisa varrer a igreja. Ninguém quer esse ministério, não é ninguém não, né? E muita gente quer, de uma forma assim, eu estou falando, que graças a Deus a gente não sofre com isso lá na igreja. Mas ninguém quer o ministério de limpar a igreja, ninguém, a grande maioria das pessoas. Irmãos, não que eu não faça, quando o pastor Renato diz que fez muito e que não faz mais, não é que a gente não faz mais porque nunca mais vai fazer, não. É porque tem um grupo de pessoas que todo mundo se divide, né? Mas eu lavava o carro do meu pastor, irmão. Fazia as coisas procurando, não era para querer, era porque a cabeça que eu tinha quando eu era jovem é que eu tinha que servir o meu pastor, o meu líder que estava governando a igreja. E mesmo que não era de uma forma muito bíblica, mas na minha cabeça a minha intenção era ajudar, vocês estão entendendo? Fazer o que é para ser feito. E não almejando, eu nem sonhava que um dia ia ser pastor. Caba Zé do Bocão, caba desse tamanho, geralmente caba grandão assim, que é para vocês virem aqui, batendo desmantelo, meu Deus, irmão, sou tão desmantelado que eu fui fazer uma massagem no pé da minha esposa, eu estou sem dizer dela. Então você vê, né? Então... Foi, né, irmão? Estou brincando. Então, velho, eu jamais imaginava que eu ia ser pastor, mas eu estava lá, lutando, eu estava lá fazendo, porque eu era um jovem que tinha me convertido e que eu tinha um compromisso com Deus, independente da minha liderança, independente de qualquer coisa. Então, você tem um compromisso com Deus. Vocês pastores, nós pastores, temos um compromisso com a palavra. E nós temos um chamado. E já dizia uma missionária que o pastor Renato cita muito ela, Sofia Miller, que perguntaram a ela, Sofia, quando foi o teu chamado? Ela disse, que chamado? Eu não tive chamado, apenas li e obedeci. Então que nós obedeçamos a palavra. E que nós venhamos a liderar a igreja de acordo com a palavra. E que a Calvary Arco Verde não. Buíque, né? Cito Fernandes, Buíque, Arco Verde, Aldeia. Seja lá onde tiver uma Calvary ou qualquer outra igreja, ela seja liderada pela vontade de Deus que é soberana. Amém, irmãos? E mais uma vez eu repito, você que é um membro da igreja, não se constranja
em chamar o seu pastor em amor e conversar com ele sobre a liderança dele se não estiver de acordo com a palavra. Mas para isso você tem que saber a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. No último parágrafo aí. Não, estou na página 16, né? Isso, no último parágrafo aí tem. Pedro respondeu: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26, 33. Ele estava dizendo: Senhor, ainda que todos eles o abandonem, eu nunca o abandonarei, Senhor. Eu morreria por ti. Essa autoconfiança tinha que ser tratada antes que ele pudesse perceber sua total dependência do Espírito Santo. Era algo que tinha que ser tratado em sua vida. E eu acho que é uma coisa que tem de ser tratada na vida de todos nós. Quando nós temos áreas de autoconfiança, que o Senhor gradualmente nos mostra que em nós mesmos e por nós mesmos, nós não podemos nada. Como Paulo disse, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo vai dizer também, o bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas se nós estivermos no Senhor, meus irmãos, nós vamos fazer sempre o bem em prol da igreja, para a glória dele. Então, irmãos, quando nós pensamos que nós somos a exceção à igreja, o Senhor nos permite tropeçar para nos ensinar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando você aprende, quando nós aprendemos a depender de Deus, escute, nós podemos não comer o que gostaríamos de comer, mas todos os dias nós comemos. Pode dizer amém. Aprenda ou aprendamos a depender de Deus. Eu já passei uma situação que eu não quero que ninguém passe, não desejo a ninguém, de meu filho puxar minha camisa assim, eu e minha mulher desempregada, ele tinha uns 3, 4 anos de idade. Papai, eu estou com fome. E eu abri o armário só as baratas. Papai, eu estou com fome. E eu me ajoelhar e orar, porque mesmo naquela época, um pai jovem, eu fui pai com 22 anos. Deus já tinha me ensinado a depender dele. Hoje está meu filho aí, um negão maior do que eu, casado já com o filhinho dele. E Deus nunca deixou faltar nada. Porque a gente aprendeu a depender de Deus. Eu não tinha uma autoconfiança. Deixa comigo que eu sou teu pai e não vai te faltar nada. Assim mesmo é a gente na igreja. A gente tem que confiar em Deus. E que falar para os irmãos o que a Bíblia diz. Não prometer algo por uma autoconfiança. O que eu posso fazer. Porque o que eu posso fazer é só o que não presta. Porque a nossa natureza ela é má. Mas quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente lidera a igreja e a gente é liderado confiando sempre em Deus. Ele diz também aqui que tem observado que as igrejas que seguem a regra da senioridade com frequência não estão realmente procurando um pastor, mas sim, aí diz aqui lacaio. E aí eu fui pesquisar o que significa isso. Lacaio significa que você tem que estar adulando alguém, bajulando, puxando sacos, e são os significados dessa palavra. Ou alguém que é desprezível. Irmãos, às vezes, muitos pastores, muitos líderes que não governam a igreja de acordo com a vontade de Deus, eles são pessoas que, por mais que estejam ali na frente, na verdade eles são desprezíveis. Lembra da igreja que eu falei que eu pastoreei, a primeira igreja que eu pastoreei, com 23 pessoas da mesma família? Eu estava ali, eu era o pastor, mas eu era desprezado. Porque as coisas aconteciam de acordo com o que eles resolviam, com o que eles queriam. E quando eu me impunha às vezes para querer falar, pastor, fique na sua, viu?
Uma vez o irmão chegou lá com um facão nos quartos, irmão. Misericórdia, Luiz. Vai torar minha orelha, feito o soldado torou, o peito torou. Vai torar minha cabeça logo. Eu vou ficar caladinho, pianinho aqui. Entende? Então, que a gente tenha essa consciência aí, meus amados irmãos. Ele diz aqui, como eu li para vocês, tem observado que algumas igrejas seguem isso aí. A ideia dele de ter um pastor é alguém que vai vir e dançar conforme a nossa música. Nós vamos controlar tudo enquanto ele for uma marionete. Você será um empregado querido, mas se você ousar querer fazer as coisas por conta própria, aí a história é diferente. Então, meus irmãos, façamos as coisas de acordo com a vontade de Deus, para que não sejamos, viu, pastor Paulo, pastor Edmárcio, pastor Manuel, pastor Dedé, pastor Renato Júnior e qualquer outro pastor, vocês têm outros aqui, não sejamos marionetes, sejamos sim obedientes ao Senhor, para conduzir o povo de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Amém. É até agora, é até que hora, Renato? 1h30? 2h30. Ah, 2h30, ó. 1h30 foi a hora que a gente voltou, foi? Até 2h30. E agora, eu faço o quê? Eu vou atrasar só 40 minutos, né, irmão? 5 minutos. Olha, irmão, você aprende a conhecer seu pastor. Meu pastor já foi lá para frente. Eu já sei que ele está querendo que eu pare. Conheça seu pastor. Amém. Vamos aí para a página 18. Eita, esse agora. Empoderado pelo Espírito. Ponto 5. Veja aí o que diz aqui. Começa assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos, né? Versículo muito conhecido, 1:8. Ele fala aqui que uma outra peculiaridade da Calvary é nosso posicionamento no que diz respeito ao Espírito Santo. Nós acreditamos que há uma experiência do empoderamento do Espírito Santo na vida do crente que é diferente e separada da morada do Espírito, que acontece durante a conversão. Paulo perguntou aos Efésios se eles receberam o Espírito Santo quando eles creram ou desde que eles creram. Independente de qual tradução você escolha, as Escrituras claramente ensinam que há uma experiência com o Espírito Santo que é separada e distinta daquela da salvação. E uma das coisas que eu anotei isso aqui são as evidências, né, desse empoderamento. Eita Jesus! É que eu estou nervoso. Do Espírito Santo. Né? Que são as evidências. E a gente vai ver aí, se a gente for ler aí, vai falar sobre falar em línguas. Eu estava conversando uma vez com o pastor Emanuel. O pastor Emanuel disse assim: pastor Wilton, já perguntaram a mim, rapaz, tu agora virou geladinho, tu agora, né? Porque o pastor era assembleano, e agora Calvary Chapel, né? E agora, não, irmão, a gente é do Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito, somos cheios do Espírito, transbordamos no Espírito, amém? Agora nós somos ponderados, nós somos controlados, nós não vivemos com meninice, é diferente, amém? A gente, irmãos, a gente é guiado, veja, desde o governo da igreja, a gente aprende a governar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Então, até para eu adorar a Deus, tem que ser com ordem e decência, tem que ser com a vontade de Deus. Irmãos, vocês sabem como é que eu sou conhecido? Lá em Recife, lá no seminário, principalmente, Pastor Wilton, o pastor mais reformado pentecostal do Brasil. Como entender isso? Uma vez a irmã chegou para mim e disse assim: pastor Wilton, preciso conversar com o senhor. Aí, o que foi, irmã? Ela fez assim: nunca mais ouvi o senhor falar em língua, está acontecendo algum problema? Eu disse: ah, foi, viu?
Eu digo, eu tenho que falar para a senhora ver. Não sabia não, irmão, porque quando eu vou para a Bíblia diz que eu falar em língua, está lá em Atos, leia, que seja 1, 2 ou 3, sendo um de cada vez e que haja intérprete. Se não haver intérprete, é melhor que se? Ponto. O falar em língua edifica si? Agora, qual é o maior dom? Quem sabe? O amor. Entende? Então, é errado falar em língua na Calvary? Não, se você é cheio, mesmo, fale. Mas com ordem e decência. Não é chegar... O povo vai sem entender nada, irmão. Se os pastores dos Estados Unidos chegar aqui e começar a falar inglês, quem não sabe falar inglês aqui, vai sair daqui como? Menino, o culto foi uma bênção. Foi pastor para você? Não, foi inglês. Mas que foi bênção, foi fogo. Entende? Então, uma das evidências que eu falar em língua, que vai estar aí na sua apostila, você não tem como fugir disso, né? É isso. Mas isso não é o principal. Tá? Não é você ser cheio do Espírito, é você amar, é você perdoar, é você servir, é você amar. O maior dom, dentre todos esses, vai dizer lá em Romanos, se não me engano, né? É Romanos? Coríntios também. É o amor. Ponto. Né? Estou fazendo um resumão do resumão aqui. Ô pastor, Oi, meu filho. é que nem no caso, quando era o pastor Sandro, lá que eu comecei que agora não entendo nada que eles estão falando. Quando era o pastor O Sandro, pastor Sandro. ele falava inglês e trazia para português. É. Hoje tem uma palavra que só fala inglês e nós não entendemos. Então, Eu não estou entendendo Não nada. é? Tá vendo? Por isso que eu preferi hoje falar com vocês em português. Esse pastor é cheio de graça, né? Último parágrafo aí da página 18. Nós acreditamos que o Espírito Santo está morando em uma pessoa antes da conversão. É Ele que a está convencendo do seu pecado. Veja, eu fiz questão de falar isso para vocês, eu não ia falar, mas eu preciso explicar, porque você vai ler e vai dizer, como é que pode o Espírito Santo habitar, morar, se a pessoa ainda não se converteu? Lembra que eu falei do erro de tradução? Lembra que eu falei? Que foi algo traduzido do inglês para o português. Então, essa parte aqui, dá-se a entender, do jeito que está aqui, que uma pessoa, antes de se converter, ela tem de fato o Espírito habitando dentro dela. Mas o que a Calvary acredita, segundo o pastor, eu não sei dizer o nome, você me perdoe, mas eu sou ruim mesmo, eu erro o nome do meu filho às vezes. Então, e só tem um. Então, veja, o que ele quer dizer, e aí eu creio, e a igreja crê, e nós cremos dessa forma, é que até para a pessoa se converter, até para você reconhecer os seus erros, os seus pecados, só é possível se o Espírito Santo operar na nossa vida. Porque quem nos convence do pecado é quem? Então é nesse sentido que o pastor Choque ele diz, amém? Que acredita que o Espírito Santo estava lá habitando na pessoa. Na verdade, ele quer dizer que o Espírito Santo já estava convencendo as pessoas do pecado, para não ficar uma confusão na sua cabeça quando você lê esse parágrafo aqui. Amém? Então, irmãos, Deus é tão tremendo, é tão único, é tão maravilhoso, é tão poderoso, que até para crer nele, eu dependo dele. Oh, glória! Por isso que ele nos ensina a dependermos dele, literalmente. Glória para ele, louvado seja o nome dele. Amém? Vamos lá para a página 19. Lá em cima, no primeiro parágrafo, na parte B, que encerra aí, ele também contou os Efésios, aí depois tem assim, entre aspas aí, abre aspas. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Assim nós acreditamos que cada crente em Deus, que nasceu de novo, tem o Espírito Santo morando nele. Ele está sob a injunção das Escrituras para render seu corpo ao controle do Espírito Santo e ser constantemente enchido pelo Espírito. Glória a Deus. Irmãos, esse copo aqui, dá para ver aí, está com água ou não? Sim. Tá. Mas se eu pegar outra água aqui e começar a transbordar, qual vai ser melhor? Esse pouquinho ou ele transbordando? É
assim que eu e você temos que ser, transbordando o Espírito. Para a gente governar a igreja, para a gente ser cheio e empoderado pelo Espírito. Porque as pessoas vão ver, a gente vai passar na rua, nessa pista de terra, de chão batido, no asfalto, em Recife, Buíque, onde for. Vão olhar para mim, para você. Ali vai um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, uma criança transbordando do Espírito. E aí, qual é a igreja de vocês? Calvary Chapel, lá em Cinco Fernandes, lá em Buíque, lá eu quero ir para lá. Como é que eu faço? Porque eu vejo o Espírito Santo em vocês. Amém? Agora seja cheio, contenha o Espírito e transborde no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo, irmão, ele transforma a nossa vida. A gente tem que ter essa transformação do Espírito. E a gente precisa, como eu falei para vocês, transbordar no Espírito para servir ao Senhor de uma forma eficaz. Vai aí para a página 20 para a gente encerrar. Aí quando a gente está nas carreiras aqui, meu irmão, depois você lê em casa direitinho, com calma, com paciência, vá grifando, vá riscando aí. Ele diz aqui no parágrafo aí, no segundo: então, uma coisa é ser cheio do Espírito e outra coisa diferente é ter o Espírito transbordando. É o que eu falei aqui. A enseada do Espírito é poderosa e dinâmica, mas é preciso ter esse transbordamento do Espírito da minha vida para afetar os outros ao meu redor. Irmãos, lembre-se sempre, você vive para a glória de Deus e em prol dos outros. Amém? Vou repetir, você vive para a glória de e em prol dos. Amém, irmão? Eu não quero saber fulano que se vira, eu não vivo para ele. Você vive para ele sim. Senão a Bíblia não dizia, mas amará o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja a importância do próximo. Agora, talvez você que é daqui, que está a 300 quilômetros de distância de mim, talvez seja mais fácil você amar o pastor Wilton, que mora lá em Recife, que não convive com você, do que amar o seu irmão que está perto de você todo dia. Porque talvez seja mais fácil amar o próximo que está distante do que o próximo que está próximo. Mas quando a gente está cheio do Espírito, transbordando no Espírito, a gente aperreia. A gente aperreia? A gente se aperreia muito. Mas a gente contorna a situação porque o Espírito nos ensina. Porque Ele nos encheu. E Ele mesmo transborda o seu amor em nós. Amém, irmãos? Jesus nos fez 3 promessas sobre o Espírito. Que Ele está com vocês, Ele estará em vocês, e vocês receberão o poder quando Ele vier sobre vocês, ou em cima de vocês, diz aí a apostila. Gente, quando Cristo morreu, ressuscitou, e quando Ele teve a sua ascensão aos céus, o que foi que Ele disse? Eu vou para o Pai. Presta atenção como foi que Ele disse, viu? Eu vou para o Pai e vocês vão ficar aí sozinhos, vocês que se virem. É assim que diz na Bíblia? Não. Eu vou para o Pai e enviarei o meu Consolador para que estejais convosco todos os dias. Ei, o Senhor não nos deixou órfãos. Ele está conosco, nos enchendo dele, fazendo a gente transbordar dele. E a partir do momento que a gente transborda no Espírito, a gente lidera a igreja com o governo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça aí em nome de Jesus. Se o irmão quiser ainda conversar com você, diga, irmão, até na hora da oração, conversar.